Estamos encerrando hoje, amados e amadas, a nossa exposição de 1 João. A partir de domingo que vem, preste atenção, eu vou retomar uma série que eu comecei nas quintas-feiras, se não me engano, no ano passado, nos Salmos, tá? E aí eu vou retomar de onde eu parei, no Salmo de número 22. Eu vou expor o Salmo 22 e o meu alvo é fazer isso até o Salmo 41, porque é o primeiro livro do livro de Salmos. Depois eu vou explicar por que eu estou falando de primeiro livro do livro de Salmos. A primeira carta de João é uma carta que fala sobre... Deixa eu só interromper um pouquinho aqui. A primeira carta de João é um estímulo, amados, a uma igreja que desejava conhecer ao Senhor e precisava conhecer ao Senhor, mas estava vivendo um contexto de perseguição também. Mas se perseguição não fosse o bastante, já é algo muito sério, né? A introdução de falsas doutrinas, tentando minar a base do cristianismo que estava ali incipiente, nascendo ali. Doutrinas que negavam a divindade de Jesus, afirmando que Jesus era apenas homem, que no ato de batismo recebeu uma possessão divina, se tornou Deus, e no ato da crucificação, essa divindade saiu dele. Essa heresia era chamada, ou melhor, era liderada por um homem chamado Cerinto. É uma expressão do gnosticismo. Uma outra heresia desse tempo era o docetismo, que ensinava de que Jesus tinha apenas aparência de homem, mas ele não era homem. E sem querer detalhes, porque são... Um estudioso, um comentarista diz que havia mais de 200 ramificações de seitas gnósticas, então não vou exaurir toda essa discussão. Mas a primeira carta de João foi para mostrar claramente de que, preste atenção aqui, Jesus não era um homem divinizado, mas também não era um Deus humanizado. Ele era homem-Deus. Jesus não era 50% homem e 50% Deus. Ele era 100% homem e 100% Deus. Essa foi a conclusão no Concílio de Nicéia 325. Mas nesse tempo aqui, entre os anos 90 e 95, as igrejas respeitavam, ou só tinham como respeito, em termos de autoridade, a voz dos apóstolos que estavam vivos. E quem conhece um pouco de história da igreja sabe que João foi o último apóstolo a morrer. Morreu aproximadamente no ano 95 a 98, as datas são muito difíceis de ser cravadas, na ilha de Patmos, depois de escrever o livro de Apocalipse. João escreve essa carta então para dizer de que conhecer o verdadeiro Jesus e manter-se em comunhão com Ele é a chave para uma vida plena. E ele vai dividir a sua carta em 3 temas: luz, amor e fé. O cristão deve caminhar na luz, isso é o teste teológico. Deve caminhar em amor, esse é o teste social. E deve caminhar na fé, é um teste moral. O evangelho de João foi escrito para descrentes, por isso que é um evangelho evangelístico, né?
Me perdoe aí a redundância. A primeira carta foi uma carta escrita para crentes. O Evangelho afirma a humanidade e a divindade de Jesus como dogma, como doutrina. A primeira carta afirma esse dogma dizendo que só é cristão quem crê nisso. Não se pode dizer que se é cristão sem afirmar a divindade e a humanidade de Jesus. William MacDonald é um comentarista que diz que a carta de João, a primeira, é como um álbum de família. Assim como os filhos refletem os pais, os filhos de Deus refletem o próprio Deus. E quando o indivíduo se torna filho de Deus, ele recebe a vida de Deus, ou seja, a vida eterna. O propósito da carta está no capítulo 5, versículo 13. Leia comigo aí, acompanhe comigo. Eu vos escrevo essas coisas, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Me permita me delongar um pouquinho mais nessa introdução, nessa última mensagem, para dizer que é importante a gente afirmar Jesus como Filho de Deus, porque se a gente não afirmar que Jesus é Filho de Deus, homem, Deus, nós não vamos poder nos considerar cristãos. Ah, pastor, mas essa discussão é nova, né? Não. No século XIX, um teólogo desenvolveu uma questão falando desse trilema, não de dilema, é um trilema. E C.S. Lewis repetiu essa discussão no século XX. Olhe para mim, por favor. Se cremos que Jesus disse tudo o que ele disse nas Escrituras, olhe para mim. Ou Jesus era um iludido, alguém que, sei lá, acordou de manhã e falou, cara, eu sou Jesus, sou Deus. Ou ele era uma fraude, uma mentira, ou ele era Deus. C.S. Lewis vai dizer o seguinte: ou você acredita que Jesus é Deus, ou ele foi um iludido ou um louco, como alguém que se acha ser um ovo cozido. Ele usou essa expressão, um ovo cozido. Porque fazer o que ele fez, falar o que ele fez, ele só pode ser uma dessas três coisas. Não me venha falar que Jesus foi apenas um mestre moral. Um exemplo. Você quer que Jesus era um iludido? Ou uma fraude? Então ele tem que ser filho de Deus. E você precisa crer nisso pela fé. Para que saibais, disse João, vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. E eu vou usar esse verbo saber, olhe para mim, como linha para a última exposição. Orar é preciso, mas você deve estar pensando, mas pastor, não adianta ter uma oração aqui. João termina este livro falando de que nós podemos nos apresentar diante de Deus em oração, porque Ele nos ouve, Deus nos ouve. E a gente precisa ter certeza disso. A base da nossa vida de oração é a nossa confiança. Então nós vamos ver sobre a base da nossa confiança. E vamos estar vendo sobre as evidências da nossa confiança. E por que eu e você podemos nos aproximar diante de Deus por meio de Cristo, crendo que nós vamos receber tudo aquilo que pedirmos de acordo com a sua vontade. Você pode dizer amém? Amém. Por isso que eu quero que você preste muita atenção. Porque eu não quero fazer propaganda enganosa, amados, nem contar vantagem, mas essa mensagem pode revolucionar o modo como você entende a fé cristã. Principalmente você que vive uma vida cristã meramente nominal.
e ritualística. Vamos ao texto. Versículos 14 a 21. E esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos o que lhe temos pedido. Se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá, e Deus dará vida ao que cometeu pecado. Este é o caso dos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo que é nascido de Deus não vive pecando. Pelo contrário, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não o toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento, para conhecermos aquele que é verdadeiro e estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Você pode dizer amém? Oh Deus, por favor, Deus, sua palavra, confirme a tua palavra no nosso coração. Ensina-nos a nos relacionarmos contigo corretamente, nos seus termos, não nos nossos. No nome de Jesus. Amém. Dudinha, a grande ideia desse texto é esta: temos confiança plena de que somos ouvidos por Deus em nossas orações, e isso se desdobra em evidências transformadoras em nossa vida. Preste atenção nessa frase, preste atenção nesse resumo desta passagem, desta linha melódica que nós vamos encontrar durante todo esse texto. Temos confiança plena, amados, de que quando oramos, Deus nos atende. Segundo a vontade dEle, Ele nos ouve. Repita comigo: Ele nos ouve. Você não ora, amados, para uma parede. Tem gente que gosta de usar essa expressão: fulano de tal, a oração dela não sobe do teto. Mas a base bíblica que temos, amados, é crer que a nossa oração, segundo a vontade dEle, Ele ouve. Preste atenção. E isso se desdobra em evidências transformadoras da nossa vida, porque a gente muda. A gente ora e vai mudando. Deus vai mudando a nossa sorte. Muitas vezes, amados, Deus faz algo em nós antes de fazer algo para nós. Nós temos confiança nisso. Podemos saber disso. Dando um toque, Duda, essa é a base da nossa confiança. Se o texto anterior, no versículo 13, diz que tudo que foi escrito foi para que os que credes, os crentes, no nome do Filho de Deus, saibam que têm a vida eterna. O versículo 14 até o 17, nós vamos encontrar como chave, na verdade, até o 21, da porção inteira, o verbo saber. Ocorre 4 vezes, dando a ideia de algo que precisa ser percebido, notado, algo que precisa ser descoberto. O verbo saber nesta porção maior de 14 a 21, que vai ocorrer 4 vezes, não é um saber intelectual, pura e simplesmente. É um saber experimental.
Algo que pouca gente se apercebe, amados, a religião cristã é uma religião experimental. Prática também. Mas sobretudo que é resultado ou que redunda em experiências. Versículo 14 diz: e esta é a confiança que temos nele. E a palavra confiança é riquíssima, que significa franqueza, liberdade, algo destemido, uma coragem entusiástica. Essa é a confiança que temos, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. A palavrinha confiança vai ter outras ocorrências. 1 João 2,28: e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. 1 João 3,21: amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. 1 João 4,17: nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. E 1 João 5,14: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. O nosso relacionamento com Deus é fruto de uma confiança, de algo que pode ser percebido, amados, a partir de um envolvimento, de um relacionamento aberto, destemido, entusiástico, audacioso e seguro. Aberto, franco, sem segredo. Tudo isso são características, amados, dessa confiança que temos. Deus não é melindroso ao tratar conosco. Deus é aberto, franco, e podemos ser também com Ele. Estava lendo um relato novamente de João 4 essa semana, à luz de uma exposição de Tim Keller. Eu fiquei realmente tocado pelo modo como ele orientou e percebeu no texto de maneira muito clara, de que Jesus ali, ele responde a Marta de uma maneira lógica, racional. Eu sou a ressurreição e a vida. Mas ele responde a Maria com lágrimas. Jesus chorou. Podemos ter confiança diante de Deus por meio de Cristo Jesus, porque em determinados momentos, em determinadas situações, Ele vai liberar aquela palavra certeira, lógica, racional, objetiva. Mas em outros momentos, em outras situações, Ele pode simplesmente sentar e chorar conosco. Ah, pastor, mas isso é possível? É. Hebreus já está dizendo, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer, mas um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Alguém que nos dá condições de se aproximar de nós. Alguém que nos repara, alguém que nos nota. Há garantia nas Escrituras, amados, em toda a tradição da igreja, que oramos a um Deus que nos atende. Provérbios 10:24 vai dizer: aquilo que o perverso teme, sobrevirá a ele, mas o desejo do justo será concedido. Jeremias 29:12-13 vai dizer: então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Jesus se compadece. João 9:31 vai dizer: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Olha só. E João 15:7, que para mim é clássico: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Não apenas as Escrituras estão cheias desse testemunho, mas a tradição da igreja também. Deus responde orações. E como que eu vou ilustrar isso? O hino 7 do cantor cristão:
Hoje também nós bem alto cantamos, que as orações ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio ele sempre estendeu. Podemos saber que Deus nos ouve. E o fato de que podemos ter certeza de que alcançamos o que pedimos é resultado disso. Versículo 15: se sabemos que nos ouvem tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos o que lhe temos pedido, mesmo não sabendo como pedir como convém, como Paulo vai escrever aos Romanos, mesmo o Senhor não nos garantindo nos dar tudo o que pedimos, mas nos promete dar aquilo que pedimos. Ah, pastor, agora confundiu. Porque Jesus disse em Mateus 7, amados, pedi e dar-se-vos-á, mas não diz pedir e você vai receber o que pede, mas Ele sempre dá. Deus responde, amados, as nossas orações, mesmo quando Ele parece estar em silêncio. Eu não quero polemizar. Há quem pense que Deus não responde na oração, mas eu penso que sim, não sempre, mas também. Marcos 11, 23 e 24, Jesus disse assim: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber e tê-las-eis. Amados e amadas, nós precisamos ter experiências com Deus que ouve oração. Me ocorreu agora, criança, cantando com a igreja, na época de meu pai pastor, minha família. Aleluia, Deus responde orações. Responde orações. Aleluia, Deus responde orações. Se pedirmos com fé, e em nome de Jesus, aleluia, Deus responde orações. Eu não vou perguntar quem se lembra do cântico, porque você vai estar declarando a sua idade ao levantar a sua mão. Deus responde. As nossas orações são respondidas. Fato. Tranquilo? Amém. Mas há orações que não são atendidas. Meu Deus. Estava tão bom para ser verdade. E nós temos um exemplo que João faz questão de dizer aqui. Olhe para o texto, versículo 16. Um dos textos mais difíceis de interpretar de toda a Bíblia. E eu só estou trazendo esse texto porque está aqui, eu não tenho como tirar. Se segura na cadeira. João diz. Ei, João, por que você teve que dizer isso daqui, hein? Se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá, e Deus dará vida ao que cometeu o pecado. Este é o caso dos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, por isso não digo que ore. No 17 ele explica, ou complica. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Ai! Olha para mim, que complicação. Porque todo pecado é para a morte, sim ou não? Porque Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Por que João coloca aqui de que se alguém vir o irmão cometer um pecado que não é para a morte, deve interceder? E há aqueles que pecam para a morte, e João diz assim, para esses eu não digo que ore. Olhe para mim, João não está dizendo, eu digo que não ore. Ele está dizendo, por isso eu não digo que ore. Tem diferença? Tem. Ele não está proibindo a orar. Mas ele está dizendo, olha, eu não aconselho você a orar. O tom é diferente. Vamos lá, rapidamente aqui, na história da igreja. Teve gente que interpretou o pecado para a morte como sendo um pecado que poderia ocasionar em pena capital, ou pena de morte. Um assassinato no tempo bíblico, um pecado assim de adultério, algo gravíssimo, pecado para a morte, é o pecado cabeludo.
Se é que pecado tem cabelo, né? Um pecado grosseiro. Um pecado... A Igreja Católica, com a tradição, falou o seguinte: eu tenho como explicar. E dividiu entre pecados veniais e pecados mortais. Pecado mortal é o quê? Inveja, glutonaria. E assista, tem filmes, tem tradições aí, livros, os 7 pecados capitais. Mas olhe para mim. A interpretação que me parece mais correta é de que João está se referindo aqui ao seu contexto, quando muitos crentes estavam se afastando do verdadeiro evangelho e pregando um outro evangelho, doutrinas negando a divindade, a humanidade de Jesus. Pecado para a morte é abandonar a doutrina bíblica e seguir o ensinamento dos falsos mestres, dos anticristos. Qual é, não o único, porque segundo João vai ter também. Onde aparece o termo anticristo na Bíblia? Só em 1 João e 2 João. E os anticristos, no plural, são falsos mestres, que saem do seio da igreja para ensinar doutrinas, que negam, amados, os valores do Evangelho. Desde o tempo de João, no ano 95 depois de Cristo, até os nossos dias, o maior problema da igreja não é a opressão de fora, é a corrupção de dentro. Olhe para mim, eu conheço, amados, pessoas que conviveram comigo, conviveram aqui na igreja, conviveram no contexto das escolas que eu frequentei, de círculo de amizades que eu tenho, e que hoje ensinam coisas absurdas a respeito de Jesus e do Evangelho. Estes são verdadeiros anticristos. Eu não assisto porque eu não tenho estômago para isso. Mas você vai no YouTube, você vai na TV aberta, você ouve determinados pregadores aí, A, B, C, ensinando tantas barbaridades que você não pode ter dúvida, é o diabo falando por eles. E há pessoas que seguem seus ensinos. Calvino disse: esse pecado, podemos inferir do contexto, não é uma queda parcial ou uma transgressão de um determinado mandamento, mas é apostasia, é uma alienação completa a respeito de Deus. No meu entendimento, é acerca destes que cometem o pecado para a morte que Hebreus 6, 4 a 6 se refere. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucifica o Filho de Deus e o expõe ao vitupério. É o pecado da apostasia. Grande parte dos movimentos heréticos, amados, ao longo da história do cristianismo, surgiram da igreja cristã institucionalizada, ortodoxa. O adventismo surgiu do nosso meio. Testemunho de Jeová surgiu do nosso meio. O mormonismo surgiu de alguém que morava em um país essencialmente cristão. E eu poderia estar falando de outros e de outros e de outros, sem falar nos desviados da fé hoje, os anticristos brasileiros, que saíram da igreja Nova Vida, para o bom entendedor um pingo é letra, e que hoje se dizem discípulos então do verdadeiro, do pentecostalismo brasileiro, mas que não tem nada a ver, são hereges, são lobos vestidos de ovelhas, são pastores interessados em comer a ovelha, desfrutar de sua lã. Estes, João está dizendo, olha, para esses eu não digo que ore não, e nem ouçam muito.
E nem tenho muita comunhão com estes, não. Paulo vai escrever uma carta no seguinte: ao homem faccioso, depois de uma ou outra exortação, abandona-o. Ele tem que conversar com herege, não, amados. Fazer cartaz para gente que fala contra o verdadeiro evangelho. Bater palma para doido dançar. Não. É duro, amados, mas é verdade. Há pecado para a morte, por esse não digo que ore. Você precisa orar por aqueles que têm coração quebrantado, que temem a Deus. Ah, pastor, mas eu tenho que orar por uma pessoa que é fraca na fé? Sim, porque ela está momentaneamente afastada dos caminhos de Deus, mas ela tem temor. Ora, você orar por alguém que depõe contra o Evangelho, que fala mal de Jesus, que fala mal da igreja, que foi sustentada pela igreja em orações e que hoje está levantando bandeira contra a igreja do Senhor Jesus, se afasta de gente assim, porque é gente ingrata, é gente perniciosa, é gente do mal. Não dá cartaz para essa turma, não. Não dá cartaz para essa turma, não. Caio Fábio, Edir Macedo. Não dá cartaz para essa turma, não. E tantos outros. Você ouve aquilo que eles falam. Espera aí, isso aí não está batendo com o verdadeiro evangelho. Para. Tem gente que segue a estes e que ainda estão em dúvida. Ainda são sinceros. Orem por eles. Agora aqueles amados que não tem como. Não fica entrando em debate no YouTube, no Facebook. Não fica estudando seitas heresias. Cuidado, hein? Conheci um missionário que de tanto estudar o islamismo virou muçulmano. Achou bonito o Islã. A gente tem que estudar a verdade. A gente tem que ser compromissado com a verdade. É isso que João ensina. A base da nossa oração é a confiança em Jesus. Se alguém não crê em Jesus, amados, sinto muito. Vamos aguardar para o seu coração ser quebrantado. É duro, mas é verdade. Ora, olhe para mim, quais são as evidências do dia de que a gente de fato pode manter um relacionamento com Jesus de oração e que de fato a gente está fazendo o que é certo? Primeiro, o pecado não pode ser um hábito na vida de quem nasceu de novo. Versículo 18: sabemos que todo que é nascido de Deus não vive pecando. Repita comigo: não vive pecando. Pelo contrário, aquele que nasceu de Deus o guarda, que é Jesus, e o maligno não toca. O crente, amados, tem uma nova natureza. Crente precisa se relacionar com crentes, ou com pessoas lá fora, para fins de ganhá-los para o Evangelho, mas mantendo uma linguagem santa, uma nova mente, um novo coração, uma nova vida, uma nova família. Devemos ficar muito preocupados, amados. Eu ouvi isso na Fiel. Se não me engano, foi o Renato Vargas que falou, com esse discurso de aliar o evangelho à cultura. Ele precisa tomar muito cuidado com isso. Eu ouvi o que eu queria ter falado. Mas ainda bem que o Renato falou e conseguiu alcançar bem mais pessoas do que eu. Tem crente que está tão preocupado em ser culturalmente aceito, em uma linguagem muito rebuscada, muito de cultura, muito de paz e amor, muito de espírito dessa época. Ele que fala: não, pastor, nós temos que ser do mundo para alcançar o mundo. Para! Pessoas que entram nas boates para passar a madrugada na boate para poder evangelizar. Gente que começa a ler livros e filmes, assistir filmes de terror para poder evangelizar os que são dessa linha, dessa tribo, que eu nem sei, tem um nome em inglês que eu não vou ousar falar aqui.
de gente com um discurso muito moderninho, muito culturalmente aceito, muito coringa do Batman. Um evangelho muito light, muito sem calorias, um evangelho fácil, um evangelho freelance. O evangelho, amados, é abusivo, é repulsivo, é ofensivo. O evangelho é muda de vida. O evangelho prega arrependimento. Você tem uma nova família, uma nova pátria, tem que ter uma nova língua, cara. Tem que falar uma nova linguagem, tem que se vestir diferente. O crente tem que ter novos desejos, novo prazer. O crente se deleita em Deus, na palavra de Deus. O que é nascido de Deus não vive pecando, não peca habitualmente. E o maligno não lhe toca, amados. Não tem como tocar, tem? O maligno pode tocar? Não. 1 João 3, 8 e 9 diz que quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado habitualmente, porque a semente de Deus está nele. John Piper vai dizer, a questão não é o pecado, não a enfermidade, ou carros quebrados, ou planos frustrados. Jesus veio ao mundo para nos ajudar a parar de pecar. A questão nesse contexto é o pecado, perdão. Jesus veio ao mundo para ajudar-nos a parar de pecar. Jesus não veio ao mundo para nos dar saúde. Jesus não veio ao mundo para nos curar. Ih, frustrei você. Jesus não veio ao mundo para te curar, para te tornar mais bonito. Isso é impossível. Para te tornar mais rico. Jesus não está nem aí quanto a isso. Jesus veio para lhe ajudar a parar de pecar. Ele veio para lhe salvar eternamente. Jesus não veio para consertar seu casamento. Jesus não veio para lhe tornar feliz. Eu tenho direito de ser feliz. Bobeira sua. Pensa assim, bobeira. Jesus veio, que é a base bíblica, 1 João 3, 8. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Pronto. E ponto final. O diabo não pode tocar o crente, ou melhor, pode tocar o crente, mas ele não faz. O maligno não toca. Pode, mas não toca. Não pode feri-lo, não pode matá-lo. O verbo no grego para ferir aqui, ou tocar, é o mesmo que é usado para relações sexuais. O diabo não pode ter aliança íntima com quem é crente. Não pode. O pecado tem que ser sempre um acidente. Não pode ser uma regra. A segunda evidência que temos no versículo 19 é de que o crente, mesmo fazendo parte do mundo caído, ele pertence a Deus. O texto diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Amados, a nossa identidade está em Deus, nós somos de Deus. Repita comigo, somos de Deus. O texto diz, somos de Deus. O mundo jaz no maligno. Não ameis o mundo. 1 João 2,15. Nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Jaz no maligno é uma expressão emblemática. Alguns Nicodemos vai dizer que jaz aqui é de uma passividade tranquila. É a expressão que a gente usa quando a pessoa morre, né? Fulano de tal, aqui jaz. A humanidade está deitada placidamente nos braços de Satanás, adormecida e entorpecida. O mundo jaz no maligno. Mas a última evidência está nos versos 20, o verso 20 que diz: sabemos que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. Estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O crente, amados, preste atenção,
Em Jesus tem, como filho de Deus, o crente conhece o Deus verdadeiro. E por isso, versículo 21, guardai-vos dos ídolos. Eugene Peterson traduziu assim: abandone as imitações baratas. Nós conhecemos o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro é Jesus, amados. 3 vezes aparece a palavra verdadeiro aqui. Jesus é o Filho de Deus verdadeiro. João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. A carta de 1 João começa dizendo isso, que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, nossas mãos tocaram a respeito do verbo da vida. O Filho de Deus já veio. Nós não esperamos um Cristo. Nós não somos como os que advogam a filosofia da nova era, que esperam uma Maitreya, um novo Deus, uma nova divindade, um novo guru. Não. Jesus já veio, nos deu entendimento. Nós temos entendimento, nós temos conhecimento que é fruto de reflexão. Nós conhecemos, entendemos perfeitamente. As nossas mentes e afeições já foram tomadas. Nós acreditamos que Jesus é verdadeiro. Nós não cremos porque compreendemos, ou melhor, nós não compreendemos porque cremos. Nós cremos porque compreendemos. Ou melhor, o contrário. Nós compreendemos porque cremos. E não cremos porque compreendemos. A citação do Santo Agostinho me confundiu aqui. Você compreende porque você crê. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Você crê? Aleluia. Você crê? Ah, pastor, mas eu tenho dificuldade. Então faça como aquele pai do menino endemoniado, quando Jesus e seus discípulos desceram do monte da transfiguração, e o pai chega para Jesus e diz assim: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Um dia eu li o livro do Philip Yancey, um livro fantástico. E ele diz num desses seus livros, vou tentar lembrar o nome aqui, que eu estou citando de cabeça. Ele diz de que a intenção de crer já é uma fé. Porque Deus, Ele recebe aquilo que é a intenção nossa do coração. Pelo menos é o começo. É um bom começo. Por isso que Jesus falou de que, através de João aqui, de que Jesus, Ele é mesmo o verdadeiro, o Deus verdadeiro, o Deus de Deus, luz de luz, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, verdadeiro Deus, vida eterna. E por isso que o texto termina: guardai-vos dos ídolos. Claro, se nós temos Jesus, se nós conhecemos a realidade, se nós temos a realidade, se nós temos a Jesus, nós não podemos conhecer a Deus por nós mesmos, mas recebemos por Ele. Podemos vencer o maligno. E podemos abrir mão dos ídolos. Guardai-vos dos ídolos. Alguém já disse que um ídolo é qualquer desejo que se torne uma exigência consumidora que domina o nosso coração. É algo que pensamos que precisamos para sermos felizes, realizados ou seguros. É algo que amamos, tememos ou no qual confiamos. Você vai confiar em quê? Em bens, em poder, em riquezas, em prazer? Você tem Jesus? Você não precisa de mais nada. Olha para mim, eu quero caminhar para as aplicações finais. Primeiro, a vida cristã é uma vida de certezas. Não navegamos no mar das dúvidas ou das probabilidades. Temos nossa fé baseada na realidade de Deus. Ele é a nossa confiança. Temos certeza, para que saibais, para que os que creem saibam. Se você crê, você vai saber. Se você crê, você vai entender. Diga para Deus: Deus, me ajuda, eu quero crer. Um leproso chega para Jesus e diz o seguinte: eu sei que o Senhor pode me tornar limpo.
Eu quero ser limpo. Você quer? Então ser limpo. Diante do Bartimeu, Jesus disse para ele: que queres que eu te faça? Ele disse: que eu volte a ver. Seja feito. E ele viu. Não adianta você frequentar a igreja, ser membro da igreja, se você não tem fé e crer. A nossa oração é baseada numa certeza: Deus atende. Nós não navegamos, amados, no mar das dúvidas. Será que é? Eu não estou dizendo com isso que vez por outra você não tem dúvidas no seu coração, mas eu falo que essa dúvida, ela vem e passa, vem e passa, vem e passa, vem e passa. Porque chega um determinado momento que você diz o seguinte: olha, mesmo que eu não veja, eu creio. Jesus disse para Tomé: bem-aventurados os que não viram e? Bem-aventurados os que não viram e? Creram. Amados, amadas, Paulo vai dizer várias vezes, eu quero citar esses três rapidamente aqui. A expressão estou certo. Um dia eu fiz um estudo rápido, uma mensagem rápida que eu preguei sobre os três estou certos de Paulo. Foi até num velório, me perdoe a comparação, mas foi. Primeiro, estou certo. Romanos 8, 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, coisa linda, né? Nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir nos poderá separar do amor de Deus. O segundo, estou certo, Filipenses 1,6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. E o terceiro, estou certo, 2 Timóteo 1,12. Por cuja causa padeço também isto, mas não me vergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. É certeza. Eu creio. Eu creio. Mesmo que eu não veja nada. Me perdoe citar mais um exemplo. Jesus cura um cego. Pressionaram aquele homem dizendo: quem te curou? Quem te curou? Quem te curou? Ele falou: quem ele era eu não sei. Eu só sei que eu era cego. Agora eu vejo. Diante de fatos, não cabem mais argumentos. Cristianismo é fé. E fé é certeza. Fé não é pensamento positivo. Fé não é cara ou coroa. Albert Einstein dizia: Deus não joga dados. Aí você vai lá, mas ele era ateu. E ele está falando sobre probabilidade da ciência. Sim, tira o contexto, mas a frase é bonita. Deus não joga na casualidade. E até mesmo porque como judeu, Albert Einstein tinha uma herança. Ele não conseguia negar disso. É igual um pastor disse para um ateu: você é ateu? Não acredita em Deus. O pastor falou: mas Deus acredita em você. Há um Deus no céu. Vamos lá, esse primeiro ponto delonguei. Cuidado para não julgar aqueles que cometeram o tal pecado para a morte. Uma boa recomendação, diz o Ezequias, e não o Senhor, é continuar orando por todos. E espere a sinalização do Senhor. Gente, não fica assim dizendo: fulano de tal cometeu pecado para a morte, eu não vou nem orar por ele, eu estou nem aí, eu vou virar as costas. Só se o Senhor falar para você. Se não falar, ora por todos, ora por todos. A Bíblia, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. 1 Timóteo 2,1, admoesto, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens. Ora por tudo, por todos. Quem vai julgar quem cometeu pecado para a morte ou não, não é você, comedor de feijão e arroz. É Deus. Não abandone a quem Deus não disse para você abandonar. Eu citei alguns aqui que eu creio que eles são anticristos. Mas de todo modo, na dúvida eu vou até orar por eles também hoje. Para honrar aquilo que eu preguei. Quem sabe eles se convertem. Não é, Juninho? Aqueles são... mas deixa para lá. Outra aplicação. O diabo não limita a vida daqueles que são nascidos de Deus. Quem é nascido de Deus, o maligno não toca, amados. Ele domina o sistema do mundo, mas ele obedece às ordens de Deus. O diabo é o diabo de Deus, como diria Martinho Lutero.
O mundo jaz no maligno, mas tocar em você ele não pode. Olha para mim. Ele até pode, mas ele não vai tocar. O diabo só faz a vontade de Deus, amados. O diabo é mais obediente do que muitos crentes. Os demônios são mais crentes do que muitos crentes. Ah, pastor, dá uma base bíblica porque o senhor está inventando coisa. A Bíblia diz, os demônios creem e estremecem. Tem crente que nem crê mais, nem estremece, nem sente mais a presença de Deus, não vive mais a vida cristã, fica chateado, emburrado, cheio de mimimi. É pior do que o diabo. Agora, amados, o diabo está nosso em derredor. Qual é o vilão da Cigarrão para dentro? O canibal. O diabo é pior do que o canibal. Ontem uma menininha aqui falou, pastor, eu estou morrendo de medo do canibal. O que eu faço? Ora, não sei. O canibal nem veio no culto hoje. Está pedindo perdão a Deus pelos pecados de ontem à noite. O diabo é pior do que o canibal. Outra. Jesus, o Filho de Deus, é a expressão central da nossa fé. Diga, Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Porque se Jesus não for Deus, estamos crendo em um falsário ou um lunático. John MacArthur fala que 1 João 5,20 é o resumo de toda a carta de João. Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro, e estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus é o Filho de Deus. A gente, se crer diferente disso, você está no sal. Você não é cristão. Você pode ser amigo do pastor, amigo da igreja, quase crente, um cretino, mas crente verdadeiro não o é absolutamente. Por fim, minha dúvida. O segredo para abandonar nossos ídolos funcionais, guardai-vos dos ídolos. Porque olha para mim. Domingo passado eu falei sobre a questão aqui da idolatria, né? Era 12 de outubro, não foi? Domingo passado foi 13. E minha irmã falou, pastor, eu trouxe meu esposo, ele é católico. Mas eu não falei mal do catolicismo. Absolutamente. Mas a questão da idolatria, mas eu poderia citar vários textos que a Bíblia conta a idolatria. Você acha que isso é invenção minha? Hã? A Bíblia está cheia de textos. E guardai-vos dos ídolos aqui é um deles só. Aí eu sei que alguns crentes que estão sentados aí nas nossas cadeiras, preste atenção, ou aí na galeria, estão rindo, dizendo o seguinte, isso não tem nada a ver comigo, eu não sou idólatra, eu não sou católico, eu sou baptista, eu sou evangélico, sou de Deus. Olha para mim. Idolatria é quando você encontra alegria, satisfação, prazer, contentamento em qualquer outra coisa que não seja Deus. Ih, pastor, complicou, hein? John Piper diz, o pecado é o que você comete quando seu coração não está satisfeito com Deus. É quando você diz, eu quero, para ser feliz eu preciso daquela mulher. Tem que ser aquela, Senhor. Daquele homem. Eu preciso daquele notebook, daquele tablet, daquele celular, daquele carro, daquela promoção, daquele trabalho. Eu creio naquele político, porque ele é o meu Messias, o meu libertador. Eu morro por ele. Ou aquela ideologia. Aquele time de futebol. Ontem eu estava assistindo o jogo do Corinthians, o VT. E não aceito nenhuma fala
acerca do resultado de ontem em tom de intimidação. Não aceito. Mas assistindo o jogo eu vi uma faixa da torcida do Corinthians lá na arena. Os adversários tremem na arena do Corinthians. Tremem também de medo, né? Porque zona leste de São Paulo. Mas a frase é: tu és religião. Falei, não. Eu gosto do Corinthians, tem uma história de amor, mas tu és religião? Não dá. Eu falei do Corinthians, eu poderia falar do seu time também. Eu sei o que você pensa a respeito do seu time. Tu és religião. Não dá. A gente ri tudo já, amados, mas é sério, tá vendo? É sério, nada. Em nada podemos esperar alegria, contentamento, riqueza, satisfação, contentamento, que não seja em Deus. Guardai-vos dos ídolos. Diga para a pessoa que está do seu lado: guardai-vos dos ídolos. Aí em cima: guardai-vos dos ídolos. Guardai-vos dos ídolos. A carta de João começa falando de Jesus como Filho de Deus que pode ser tocado, que foi tocado, né? Que foi apalpado, que foi visto. E termina falando dos ídolos. Você acha que é coincidência? Não. A carta de João é uma carta que afirma que a verdade que muda a vida da gente é que Jesus é real. E fora de Jesus, tudo é ilusório. Tudo é ídolo. Tudo é fantasia. Repito, como é Johnny Peterson, tudo é imitação barata. Tudo. Quero terminar com essa frase. A grande ideia desta mensagem. Mas antes eu quero citar algo desse livro do Philip Yancey que eu recomendo, Oração. Ela faz diferença? A maioria dos pais, amados, sente uma dor profunda como quando o filho supera a dependência. Embora saibam que essa evolução é sadia e normal. Quantas vezes eu já ouvi de pais dizendo o seguinte: meu filho foi para a escola hoje e nem olhou para mim. E nem chorou. O filho está crescendo, cara. Você quer ficar agarrado em você? Os filhos, eles crescem. Agora olhe para mim. Com Deus as regras mudam. Olhe para mim e receba essa palavra, amados, no seu coração agora. Jamais superaremos a dependência de Deus. Pedir a Deus ou pedir ajuda está na raiz de toda oração. A oração não é uma declaração de independência. Pelo contrário, é uma declaração de dependência de Deus. Nós dependemos de Deus. A maturidade, presta atenção aqui. A maturidade do seu filho natural é que você vai afirmar, confirmar a maturidade dele quando ele estiver independente, sim ou não? Fora de casa, casado, é o sonho do Alexandre. Ele vai ser maduro. Isso do ponto de vista natural. Mas receba essa palavra. Do ponto de vista espiritual, a maturidade está na dependência. Quanto mais grudado com Deus, quanto mais dependente de Deus você estiver, mais maduro você vai estar. E aí eu me lembro e quero terminar com uma canção da minha infância. Cristo, de ti preciso sim ouvir a sua voz.
precisamos, dependemos. Se na independência o grito às margens do Ipiranga foi independência ou morte, do ponto de vista espiritual, dependência é vida.